Isso. Graça e paz, igreja. Eu saúdo a todos. Boa noite. Que Deus possa nos dar essa certeza todos os dias e que Ele vive. Quem serve um Deus vivo pode dizer amém. Pode render louvor a quem merece louvor, pode dizer aleluia. É a Ele mesmo. Às vezes a gente esquece, né? Esquece que Jesus é Filho do Deus vivo, é Príncipe da paz, Ele continua concedendo paz. Às vezes a gente esquece que Ele é um Rei vitorioso, Ele não perdeu. Aliás, ainda ontem comentava sobre isso, e tive a oportunidade de falar com alguns jovens também. É porque o Senhor ganhou, porque Ele é um Rei vitorioso, que eu e você estamos vivos, amém? Ele é o Verbo encarnado. A gente não pode esquecer dessas coisas. Ainda bem que o pastor lembrou de perguntar quem é que está triste aí, porque o Brasil empatou, né? Expectativas equivocadas geram decepção. E decepção gera amargura. E amargura gera estagnação. Por isso eu digo, levante-se. E eu não estou falando de futebol, não. Eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus com vocês, correndo o risco de que talvez você já tenha passado por ele hoje, ontem, domingo passado, mas ainda assim eu quero insistir com essa palavra que também é viva, que é eficaz, que é transformadora, que se renova todos os dias. Vamos ouvir esse testemunho que está em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, diz assim: naquele mesmo dia, dois deles, ou seja, dois discípulos de Jesus, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali acontecem ou aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas,
explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram-se imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Aleluia! Jesus foi reconhecido. Vamos orar? A Ti, Senhor, todo louvor, toda honra. A Ti, Senhor, a gratidão por nos fazer louvar agora quem nós conhecemos, um ser que nós conhecemos, um rei vitorioso, um príncipe, não como os príncipes deste mundo. Mas, Senhor, a Tua palavra nos diz que o Teu nome está acima de todo nome. E hoje nós podemos cantar isso com convicção, sabendo em quem nós cremos. Obrigado, Senhor, por essa iluminação que vem do Teu Santo Espírito, à Tua igreja, ao Teu povo. E sei que o Senhor está aqui e permanecerá conosco, inclusive para nos dar entendimento, à luz da Tua palavra, acerca daquilo que vamos falar e já temos falado. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, porque o Senhor foi reconhecido. Aleluia, porque nós podemos reconhecê-lo todos os dias. Essa história é a história de discípulos de Jesus, de cristãos como eu e você, de pessoas que, como nós costumamos dizer e usamos até a Bíblia para nos amparar quando nós dizemos isso, pessoas que caíram em decepção, caíram em amargura, como eu e você, vez por outra. Tinha um professor que contou uma história retirada de um jornal. Ele estava lendo um jornal e o jornal tem muitas histórias. E ele disse que tinha a história de uma mulher que tinha sido assaltada. E essa senhora andava pela calçada de uma avenida muito movimentada na cidade dela, quando um assaltante a abordou e disse logo: a bolsa ou a vida? E a mulher simplesmente disse para o seu algoz ali: o senhor pode levar qualquer uma delas, pode escolher. As duas estão vazias, o senhor escolhe. O ladrão ficou sem saber o que fazer, né? Mas é isso, frustrado, decepcionado. Na nossa vida a gente acumula essas coisas também, frustrações, decepções. Parece que essa jornada se torna pesada, se torna amarga. Esses discípulos estavam numa estrada que já era comum para eles, mas acredito eu que essa jornada que eles estavam fazendo nunca tinha sido tão amarga, tão pesada. Era um domingo, né? Não era um domingo qualquer. Era um percurso de 11 quilômetros de Jerusalém até Emaús. Esse percurso hoje, a 6 quilômetros por hora, ou melhor, deixa eu fazer aqui os cálculos. Eu faço 1 quilômetro em 6 minutos, é isso. 1 quilômetro em 6 minutos.
correndo. Então dá um pouco mais de 1 hora, correndo. Eles estavam caminhando. Então acredito que essa caminhada um pouco pesada para eles estavam voltando da Páscoa. Não eram só eles, as estradas estavam movimentadas. Muitos peregrinos foram até Jerusalém para a Páscoa. Eles guardaram o sábado, mas aí logo tiveram que ir embora. Muitos peregrinos, mas aí no meio daqueles tantos peregrinos, esses 2 discípulos de Jesus, a passos lentos, acredito que cabisbaixos, e conversavam sobre a grande decepção que acabaram de ter, acabaram de sofrer. Eles haviam deixado suas casas para seguir Jesus, tinham largado tudo. O nome deles ainda não importa muito para nós, pelo menos nessa noite não. A Bíblia fala o nome de um deles. Mas eles acreditavam que Jesus era o Messias prometido, que ia libertar Israel da opressão romana, do seu cativeiro romano. Eles viram os sinais, viram as manifestações de Jesus, mas ainda assim, eles entraram até no domingo anterior e viram Jesus. Inclusive, acredito eu, a Bíblia não fala, mas acredito eu que eles foram ou estiveram no meio daqueles que gritaram e falaram como nós cantamos agora há pouco: Hosana, 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 o que vem no nome do Senhor. Mas aí passou-se a semana e na sexta-feira o mundo desabou, porque Jesus foi preso, foi julgado, foi condenado a uma morte não muito honrosa, uma morte de cruz. Esses 2 discípulos que viram aquela multidão no domingo anterior aclamar Jesus como um rei, recebê-lo como um rei, estenderam suas vestes para que o rei passasse. Esses 2 discípulos também viram essa mesma multidão gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Não estava fácil aquela caminhada. O retorno para casa agora estava marcado por uma decepção profunda. O chão deles se abriu. Era a estrada mais amarga, ou o percurso mais amargo da vida deles. Só que de repente, como nós lemos, se aproxima alguém, começa a caminhar do lado deles. E esse alguém é Jesus, ressurreto, príncipe da paz, o verbo encarnado, o filho do Deus vivo. Começa a caminhar com eles. Mas aí um problema, o versículo 16 diz que eles não puderam reconhecer Jesus, por isso foram impedidos. Os olhos deles foram impedidos de reconhecer Jesus. Era só alguém que se juntou, mais um peregrino que se juntou a eles e vem com essa pergunta: do que é que vocês estão conversando, ou do que é que vocês estão falando? Sobre o quê? Eles ouvem essa pergunta e param de caminhar, os rostos ainda desfigurados, entristecidos, questionam ali o seu companheiro de viagem, o seu mais novo companheiro: como assim, sobre o que nós estamos falando? Você estava onde? Você mora onde? Quem é você? Você é o único visitante de Jerusalém que não sabe o que aconteceu esses dias? Jesus provoca eles. O que foi que aconteceu esses dias? Eram os eventos em torno da sua morte. Haviam abalado Jerusalém. Que coisas, eu não... O Senhor pergunta para ver a decepção deles, o nível da decepção deles. A decepção vem à tona porque eles dizem: olha o que aconteceu com Jesus. Jesus de Nazaré, ele era profeta, poderoso em palavras, poderoso em obras, diante de Deus e de todo o povo. No versículo 20 eles dizem: olha, os chefes dos sacerdotes condenaram ele à morte. As nossas autoridades condenaram ele à morte, crucificaram ele. E nós esperávamos que era ele quem ia trazer a redenção à nossa Israel.
ao nosso país, à nossa nação. E já fazem 3 dias que isso aconteceu. Sabe por que é importante eles dizerem isso? Já fazem 3 dias que isso aconteceu. Porque na tradição judaica, eles ainda esperavam. Porque após 3 dias, ou durante 3 dias de cortejo, de funeral, o morto ainda poderia dar sinal de vida, porque a alma ainda não havia se retirado dele. Isso era uma tradição, isso era uma crença. Começa a entender por que o Senhor esperou para ressuscitar o seu amigo Lázaro após 4 dias. Que é para não deixar dúvidas, né, de que ele estava morto. Já fazem 3 dias que isso aconteceu. E aí, além da decepção deles, aí vem um outro problema. Cadê a fé daqueles discípulos? Eles agora mostram para Jesus a sua incredulidade. Eles dizem: algumas mulheres nos deram um susto hoje pela manhã, foram até o sepulcro e nos relataram sobre uma visão de anjos, e esses anjos disseram para elas que ele havia ressuscitado. Mas alguns discípulos foram lá também, tudo bem, o corpo não estava mais lá, mas eles não o encontraram, não o viram. Foi só história, foi só conversa. Decepção, incredulidade, tristeza, incapacidade de reconhecer Jesus. É ou não é uma trajetória, uma caminhada amarga? Meus queridos, eu espero que nenhum de vocês esteja trilhando uma estrada como essa. Uma estrada rumo à amargura, rumo à decepção, rumo a uma situação onde você não pode mais reconhecer Jesus. Isso pode estar acontecendo na sua vida, pode estar acontecendo em relação ao ministério que você escolheu, pode estar acontecendo em relação à sua família, ao seu trabalho, aos seus relacionamentos, sejam eles quais forem, familiares, seus relacionamentos, suas amizades. Não é absurdo o que eu estou falando. Isso acontece muito no serviço cristão. Há lugar para todos no corpo de Cristo. Você escolhe um ministério para servir, um ministério acreditando que você tem determinados dons, mas aí você se frustra. Não é absurdo quando eu digo que isso acontece no ambiente familiar, no convívio com as outras pessoas, seja no seu trabalho, nos grupos pequenos, nos relacionamentos em geral. Frustrações, expectativas frustradas. Tenho escutado muito sobre isso. Muitas das frustrações, porque o nosso país vive uma crise que não acaba nunca. Eu estou no meio dessa crise, fui atingido por essa crise. Nós sabemos que a nossa igreja, ou já fizemos algumas tentativas de contar os nossos membros, nós não conseguimos, nós só especulamos. São muitas pessoas, 300, 400. E muitas ainda não encontraram seu lugar no corpo de Cristo, estão frustradas por causa disso. E eu sei que o problema não é a falta de opção, falta de campo, falta de oportunidade. Eu penso que o que acontece com a maioria das pessoas é que perderam a paixão ministerial, a paixão por servir, é que estão à procura de conforto, de lugares cômodos, que não lhe exijam tanto sacrifício. Infelizmente não tem sido incomum uma pessoa que teve uma experiência marcante com Jesus e resolveu se dedicar a um ministério, perder essa paixão, abandonar e se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa fechada. É comum. Parece até inevitável que ao longo dos anos, em meio a crises pessoais, em meio ao convívio com as pessoas, e até pessoas frustradas, o sujeito tenha perdido a capacidade de perceber que aquele que o chamou continua vivo e continua chamando.
Isso acontece nos relacionamentos familiares. Você luta, luta, luta e de repente você joga a toalha. Porque é um caso perdido, meu casamento está acabado, minha esposa, meu esposo não vale mais a pena, meus filhos não prestam mesmo. E aí a igreja, que deveria ser um lugar propício para se servir, se torna um fardo para carregar. O ministério que ardia no coração, a alegria de contribuir, de ser útil, aquela paixão se transforma numa estrada amarga. Não, eu vou ficar de boa aqui. Vira as costas. Isso acontece na família. Não é incomum. Maridos desanimados, esposas esgotadas, filhos consumidos, cobranças intermináveis, expectativas não alcançadas, frustrações. Antigamente o cara perdia o emprego e lembrava que Deus existia e vinha servir, vinha orar. Hoje o cara perde o emprego e nem isso quer fazer mais. E aí arruma um emprego e desaparece também. Queridos, não permitam que a caminhada cristã se transforme numa jornada de amargura. Porque talvez você esteja se perguntando como isso é possível acontecer. Talvez você se pergunte, né, como é possível alguém que ama deixar de amar? Como pode um adorador deixar de adorar? Como pode o amor acabar? Eu também assisti o jogo hoje, né? E eu não tive muitas opções de canais, eu tive que assistir no canal que governa o país. E eu vi o narrador fazendo propaganda de uma nova série, e ele disse: de repente, 2 pensavam que estavam casados. E aí um descobre um novo amor. Aí pergunta para o comentarista: pode isso? E ele disse: claro, a regra é clara. A regra do mundo é clara. Deixou de amar, passa para o próximo amor. Se frustrou, passa para o próximo. Vai adiante. Como pode? Isso acontece, meus irmãos, porque nós perdemos a capacidade de reconhecer Jesus. De reconhecer Jesus vivo no nosso caminho. Você se pergunta, Jesus veio transformado, a imagem dele era diferente. Ele veio com outro rosto, com ou sem barba, cabelo comprido, cabelo curto. Talvez os olhos, talvez o nariz, não sei. Eu sei que os caras não reconheceram ele. Mas foi proposital. Deus não permitiu que eles reconhecessem Jesus. Jesus não permitiu que eles o reconhecessem, porque as expectativas que eles fizeram foi para um outro Jesus, não foi para aquele. Apesar de ter acompanhado ele durante muito tempo, ouvido sua mensagem, ouvido seus exemplos. O exemplo do servo. O servo deu o exemplo e disse: vão e façam como eu estou fazendo. Em nenhum momento ele levantou a espada, e os caras ainda naquele momento acreditavam que era ele que ia trazer a redenção de Israel, livrando, governando politicamente, derrotando os romanos. Eles não poderiam ver Jesus de maneira alguma. Eu não tenho dúvidas que para muitos crentes, se é que eu posso usar essa palavra, Jesus continua morto, porque eles não têm capacidade de perceber Jesus nas suas vidas. Quando perdemos a capacidade de enxergar Jesus na nossa vida, todo caminho é amargo, todo caminho é pesado, todo caminho é indesejado, todo caminho é um fardo, todo caminho não presta. Se alguém vai ouvir essa mensagem, está assistindo e não é do convívio cristão, vai dizer: esse é mais um fanático religioso que acredita, né, que só a religião dele presta. Eu estou falando, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qualquer caminho sem Cristo não vale a pena.
Quando nós perdemos a nossa compreensão da palavra de Deus, Jesus continua morto. Ou quando nós temos uma percepção limitada, parcial, Jesus não é poderoso. Os discípulos acreditavam que Jesus era o Messias que ia restaurar Israel, que a redenção de Deus vinha por ele, com espada, com lanças, com derramamento de sangue, expectativas equivocadas. Não dá em nada, só dá em decepção, amargura. Ainda hoje, meus irmãos, ainda hoje. E aí decepção traz estagnação. Os caras pararam. Quando Jesus perguntou: o que vocês estão conversando? Que coisas? Eles pararam. A tristeza era tão grande que eles pararam, não conseguiram. Paralisação emocional. Perderam a capacidade de dar a volta por cima. Perderam a capacidade de acreditar que o relacionamento conjugal não está acabado, que os filhos valem a pena, ou vale a pena lutar e continuar lutando por eles, que o ministério é que me traz alegria, é que me traz a sensação de dever cumprido, que vale a pena lutar pelo ministério, que vale a pena continuar servindo. Perderam a capacidade de dar a volta por cima, perderam a capacidade de olhar acima das críticas, acima das pessoas, das circunstâncias, dos problemas. Perderam a fé. Nossas vontades, elas não coordenam a vontade de Deus. Deveria ser o contrário, nós deveríamos nos submeter à vontade dEle. Porque se nós temos motivações erradas para buscar Deus, enxergar Deus, pensar que Deus é uma coisa, Deus é outra totalmente diferente. Foi isso que um filósofo, um teólogo chamado Karl Barth disse: Deus, definitivamente, Ele é outro. Ele é outro. Em 2015 eu tive o prazer de estar na Igreja Batista do Morumbi e ouvi alguns pastores discutindo sobre os desafios de se evangelizar num grande centro, numa grande cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, como grandes metrópoles. E eu vi o pastor Ed René quando ele disse que quando ministrava aulas na faculdade, eu não sei em que área, não lembro, mas ele disse que encontrou uma aluna no corredor da faculdade e ela vinha indignada da sala de aula, vinha com raiva, e ele disse: opa, o que foi que houve? Por que você está assim? Parece que você está muito exaltado. Ela disse: foi aquele professor, ele não tinha o direito de me repreender ou de me chamar a atenção na frente de todos. Eu estou com ódio. Eu vou orar a Deus. E depois um cara desse pega um câncer e não sabe de onde foi que veio. Essa pessoa está completamente equivocada sobre quem é Deus. Você tem feito esse tipo de oração? Esse Deus não existe. Cuidado, porque você pode estar invocando outra coisa. Eu queria só lembrar que se refere a Jesus, ele disse assim: orem pelos que vos perseguem, amem seus inimigos. Incapacitados de perceber Jesus no caminho. Se Cristo estiver morto no seu coração, a tua estrada, seja qual for o rumo que ela leva, para a sua família, para a sua escola, para o seu trabalho, para a sua igreja, seja qual for, vai ser uma estrada bem amarga. Bem amarga. Se os seus olhos estiverem impedidos de reconhecer Jesus, o seu caminho vai ser um caminho de tristezas. Você não vai ser boa companhia para ninguém. Mas a gente conhece o final dessa narrativa. Quem caminha com eles não é uma pessoa qualquer. Nós conhecemos, nós sabemos. Essa mesma estrada que levou eles de Jerusalém para Emaús, nessas circunstâncias,
cabisbaixos, tristes, frustrados, às vezes até parados, estagnados. Também foi a mesma estrada que trouxe eles completamente empolgados, transformados pela revelação de Deus. Essa transformação só aconteceu porque Jesus se permitiu, Jesus se revelou, Jesus se manifestou nessa estrada em meio à amargura, em meio ao pranto, em meio à decepção. Jesus pôde liberar os olhos deles para que eles os reconhecessem. E aí o que eu falei para os jovens ontem, né? Mateus capítulo 5, versículo 8: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Os puros de coração. Como é que eu posso ser puro, pastor? Porque eu não estou conseguindo ver Deus e eu preciso ver Deus. Eu disse, então vai, olha, Jesus é quem vai te dizer isso. Ele disse assim: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Quem recebe um desses pequeninos, a mim me recebe. Quem fizer tropeçar um desses pequeninos, pode se atirar no fundo do mar, melhor, porque vai se ver comigo. Das tais, não as impeçam, deixem vir a mim, porque elas têm pureza no coração, elas não têm maldade, elas não têm egoísmo, elas não têm mesquinharia, mesquinhez, elas não têm rancor. É trabalho perdido dos pais tomar partido ao lado do filho numa discussão de crianças, porque você se degladia com o outro pai, você vai nas vias de fato, e os que estavam brigando, depois de alguns minutos, estão se abraçando, continuam brincando, e um não abre mão da presença do outro. Brigam hoje, amanhã querem estar juntos. Dessas pessoas pertence o reino de Deus, dessas pessoinhas. Jesus disse: aprenda com elas. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança recebe, não é digno de mim. Jesus teve que pegar esses dois e tratar eles com uma simplicidade, teve que dar lições sobre os profetas. Jesus teve que se mostrar a ele no caminho da amargura, versículo 14, versículo 15. Quando Cristo começou a caminhar ao lado deles, começou a caminhar, eles discutiam sobre Jesus, mas Jesus não permite que eles retornem até as casas dele decepcionados, sem contemplar a beleza da ressurreição, sem contemplar a verdade que estava em Jesus, quando disse: eu destruo esse templo, mas em 3 dias eu reconstruo. Jesus não permite que eles desabafem ou revelem mais dores do que o que eles já tinham revelado. Jesus os ouviu, mas aí depois ele se mostrou vivo nas Escrituras, versículo 25 ao 27, ele diz, olha, começando por Moisés e todos os profetas, era uma caminhada de mais de 1h30, talvez 2 horas, no ritmo que eles estavam, tristes. O Senhor começou lá dos escritos de Moisés e foi revelando tudo que o Cristo haveria de padecer para poder estabelecer seu reino. Quem era esse Cristo? O Senhor mostrou ao ponto do coração deles arder. Jesus se mostrou vivo nas Escrituras, disse para eles, explicando o real motivo da sua vinda, que Jesus continua vivo, que Ele continua presente, inclusive no coração deles. Jesus se mostra vivo no momento de comunhão precioso. Ele faz que vai mais adiante, quando chega no povoado, como quem está indo embora, para ouvir deles: ei, fica mais um pouco, a noite está chegando, não é legal sair por aí à noite, fica aqui com a gente. E aí o momento esperado pelo mestre, o momento da comunhão, naquele instante é como se fosse num passe de mágica, porque Jesus senta ao lado deles ali na mesa, e aí, como tantas outras vezes o Senhor fez, do seu jeito, na simplicidade, totalmente diferente dos fariseus a quem ele condenou. Ele parte o pão de uma forma, eleva, sabe, mostra, agradece e divide com eles. E aí eles reconhecem, eles abrem os olhos. Jesus desaparece da vida deles. Eu recebi uma interpretação fantástica agora no EPL. Como é que foi isso? Eles olharam para o lado,
espirraram, quando abriram os olhos, o Senhor tinha desaparecido. Para onde o Senhor foi? Para onde poderia ter ido? O Senhor entrou neles, habitou neles. E porque habitou neles, eles reconheceram. Não estava queimando o nosso coração enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Hein? Você não sentiu, não? E agora eu já vi isso muitas vezes, esse partir do pão, essa ação de graça, esse movimento. O Cristo ressurreto se mostra vivo em meio à decepção e transforma aquele caminho amargo agora num caminho de esperança. Jesus transforma corações amargurados, corações desanimados, corações endurecidos em corações ardentes, e batem forte porque conseguiram reconhecer Jesus. Vamos parar de botar a culpa nessa crise que o país vive. Jesus continua caminhando conosco em meio a essa crise, seja ela qual for. Vamos parar de colocar a culpa nessa enfermidade, porque o Senhor, que é médico dos médicos, continua ali do lado do teu leito. Essa experiência marcante impulsionou esses homens. Imediatamente, de noite, eles falaram para Jesus: não vai não, fica aqui porque está caindo a noite. Não é muito legal ficar andando por essas estradas à noite. E o que eles fazem? De tão empolgados, eles pegam a mesma estrada. Eu devo fazer esses 11 quilômetros correndo em 1h06, talvez. Em 10 minutos, 1h10. Eu acredito que eles fizeram bem menos. Em bem menos. Ao encontrarem o Cristo vivo ali, já sendo noite, eles retornaram para Jerusalém. Eles queriam se mostrar ou estar presente com os outros. Os 11 e os demais chegaram lá. É verdade, ouviram deles: é verdade, o Senhor se mostrou a Simão. E ele disse: é verdade, ele se mostrou para nós. Jesus é o Messias que veio restaurar o ser humano. A sua morte trouxe vida, é verdade, mas a sua ressurreição é o poder que move os homens na direção de Deus. Quem o reconhece não acha ministério uma coisa frustrante. Quem o reconhece não desiste da sua família. Quem o reconhece não fica cabisbaixo diante das crises. Eu falo para mim isso, meus irmãos, porque como eu digo para você, a gente usa a palavra e nós dizemos muitas vezes o versículo incompleto. Eu sou homem, eu caio. O cair é do homem. Mas porque eu quero ficar caído, eu não digo o restante. Você sabe o restante? O cair é do homem. Hein? Mas o levantar é de Deus. Jesus transforma a nossa amargura em esperança também. Se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé não valeria nada. Para que tudo isso, né? Mas o fato é que Jesus ressuscitou e nós podemos encontrá-lo na nossa jornada, na nossa caminhada. Nós podemos encontrá-lo vivo nas Escrituras Sagradas. Nós podemos encontrá-lo vivo na comunhão dos santos, no partir do pão. Quando o ser humano se encontra com o Cristo vivo, sua vida é completamente transformada. Fica no rosto dele essa transformação. É uma transformação que faz ou traz toda a diferença para a sua vida. Foi uma história que vi acerca de alguns garimpeiros. Hoje eu conversava com um irmão bem cedo. Ele trabalhou muito tempo no garimpo, ele contando, né, para mim como é que foi lá no meio da mata, os desafios que ele travou, ou que as necessidades que ele passou de dormir no relento, de comer o que aparecesse. E essa história, né, conta a história de 4 garimpeiros que passaram meses no garimpo, meses à procura de ouro, e esse ouro não vinha, esses homens estavam definhando, suas provisões já tinham acabado, estavam a ponto mesmo de desfalecer, até que eles encontraram
o que eles chamam de veio, né? Um veio muito rico, de ouro entranhado ali nas rochas. Aquele veio parecia não ter fim, era muito rico, era fininho assim, mas era extenso, era comprido. E aí eles decidiram que eles ficariam em silêncio, não contariam para ninguém que eles tinham que voltar até a cidade para poder pegar muitas provisões, arrumar muitas provisões e voltar para poder extrair aquele ouro sem que as pessoas soubessem. E todos eles concordaram em não dizer nada para ninguém, porque a cidade estava assim, ó, de garimpeiro. E assim eles fizeram. E aí conseguiram se abastecer de todas as provisões que precisavam. E quando estavam saindo da cidade, um grupo de garimpeiros, um grupo de homens começou a segui-los, se juntou a eles. E aí eles disseram: o que é que vocês querem? Por que vocês estão nos seguindo? E aqueles homens disseram: nós queremos ir com vocês porque vocês encontraram ouro. Quem foi que disse isso para vocês? Disse: não precisa, está na cara de vocês. Vocês encontraram ouro, nós vamos seguir vocês. A transformação de quem reconhece Jesus é desse jeito, é dessa forma. Eu pergunto, meus irmãos, o que é que está estampado no rosto de vocês nesse momento? Eu espero que seja a convicção de que o Senhor Jesus, o Senhor da igreja, está vivo, e está conosco, e sempre estará até a consumação dos séculos. Ele está vivo no caminho de vocês. A jornada de ministério de vocês não acabou não, ela deveria estar só no começo. A vontade de servir não poderia ter se esgotado, ela deveria estar mais viva agora que os problemas aumentaram. Falei com a irmã Wanda, né? Quem acompanha o caso da irmã Wanda. Irmã Wanda, me diga como é que está aí. Acabou as injeções, faz tempo que eu não converso com você. Ela disse: pastor, eu tomei a última ontem. E se você não diz nada, é porque ontem eu fui lá no SUS saber como era que estava o meu processo. E o meu processo foi aprovado, eu já saí de lá com as injeções na mão. Mas antes disso, tem uma obrigada, uma igreja que serve, porque a gente clamou e a igreja contribuiu até o dia que foi necessário. Agora vamos para outro. Vamos adiante. A vontade de servir, porque os problemas apareceram, não deveria se esgotar, deveria multiplicar. Nós somos a igreja de Cristo, um Cristo vivo. Nós temos outros desafios. Ele está vivo nas Escrituras. À medida que vocês meditarem nela, o coração de vocês vai arder. Vai arder. Eu prometo para vocês, na medida em que vocês pregarem a palavra de Deus com fidelidade, que vocês viverem a palavra de Deus com fidelidade, o Cristo vivo vai se mostrar a você, na sua vida, na sua família. Ele está presente aqui, no partir do pão, na comunhão, nesse monte de retiro que vai ter agora num curto espaço de tempo. São oportunidades únicas, como aqui também. É em meio à comunhão, é em cada reunião, é em cada grupo que se reúne, em cada 2 ou 3 que estão caminhando juntos, sendo discipulados e discipulando. É o Cristo que transforma estrada ou qualquer estrada de amargura em estrada de esperança. É o Filho do Deus vivo, é o Príncipe da paz, é o Rei vitorioso, é o Verbo encarnado, amém? Vamos cantar isso de novo? É o Filho do Deus vivo, é o Príncipe da paz, é o Rei vitorioso, é o Verbo encarnado.